bom dia. Meu nome é Rafael Turci e eu vim aqui hoje participar do projeto Encontre Pensamento para dividir alguns pensamentos com vocês aqui nesse encontro. De antemão, quero dizer, eu sou um homem de 40 anos, já calvo, tenho barba branca, uma barba rala, um bigode mais frondoso. Eu tenho 1,70 m de altura e peso 90 kg. Eu estou vestindo uma camiseta preta, onde está escrito Teatro e Dança e Grupo e Projeto PES, que é o nome do grupo ao qual eu faço parte, de onde eu venho dividir essa experiência com vocês. Visto calça jeans e tênis marrom. Meu sinal em libras é a letra R na posição do bigode. Então é o R de bigodes, sou eu. E aqui a gente começa o nosso papo, tá? As pessoas que estiverem aqui quiserem perguntar alguma coisa ao longo, fiquem à vontade, tá? Eu começo sempre a nossa conversa com essa frase da Marion Veltman que diz que se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, é melhor ensinar da maneira que ela pode aprender. Isso, para mim, muda toda a perspectiva de quando a gente está nesse espaço do diretor, do professor, para poder falar de alguma coisa, para poder falar de algum projeto. Quando a gente vai falar com pessoas com deficiência, que a gente tem sempre um pressuposto, um certo pedestal, que a gente fala, mas o que eu fiz sempre funcionou. Aí de repente eu tenho um aluno com deficiência, qualquer que seja ela, e para esse aluno não funciona o meu processo. Ah, mas a culpa é dele. Até onde é isso? Então é um pouquinho desse bate-papo que a gente vai se desenvolvendo aqui ao longo de hoje, com essa temática, Encontre Pensamento, Dança e Deficiência, Práticas Pedagógicas, Psicomotricidade e Criação Expressiva. Dança e Deficiência, Prática Pedagógica, Psicomotricidade e Criação Expressiva. A gente vai tentar se delongar aí hoje, ao longo do nosso encontro, nesses 3 eixozinhos ali. Quando eu vou falar desse encontro com a pessoa com deficiência, e já partindo da frase da Marion, onde eu tenho que entender quem é esse outro que vai chegar nesse trabalho comigo. Então a gente tem muito uma ideia de que para começar o trabalho, quando eu vou lidar com alguém com deficiência, é observar. Não subjugar a pessoa que ela tem uma deficiência, então ela faz menos, ela tem uma deficiência, então ela é café com leite, tudo pode. Pelo contrário, deixa eu observar, para saber se ela precisa de ajuda, se ela quer ajuda e em quê. Tem muita coisa que já está pronta, que ele faz, e tudo flui, tudo funciona. Então é realmente um trabalho de observar. E aí a gente cai na segunda palavrinha ali, que é a anamnese. A anamnese, aí sim, eu vou tentar gerar um quadro desses fatores do que o que a pessoa já consegue fazer, o que ainda não consegue fazer e o que precisa de ajuda. A gente vai usando processos de alavanca nesse trabalho, o que ele já faz muito bem feito e o que ele ainda não faz. Mais tarde a gente vai fazer uma demonstração de um trabalho com o Rogers, que está aqui na frente. O Rogers tem muita força, então o que eu fui trabalhar com o Rogers foi questão de equilíbrio, como uma coisa era alavanca para outra. Isso veio na anamnese, que é gerar esse quadro de possibilidades de fazeres. E aí sempre a partir desse desenvolvimento de uma mecânica de movimento. É um termo meio técnico, assim, é uma mecânica de movimento antes de chegar na parte poética. Então vamos entender o que é mover. A gente sempre brinca de perguntar, quando a gente vai, durante as nossas aulas, durante o processo, quantas ações físicas o nosso corpo é capaz de executar. E aí quando a gente vai pensar, quantas ações, tem sempre aquela ideia de, são infinitas as ações, são quantas a gente quiser, tem gente que joga número, 1 milhão, 1,5 milhão. E a gente vai chegando que ações físicas são só 3. Tudo que o nosso corpo faz é esticar, dobrar e torcer. Mecanicamente. Esticar, dobrar e torcer. Esticar, dobrar. E aí o que eu vou aprender é como a gente vai traduzir isso para o movimento poético. Uma vez que eu entendi a mecânica do movimento, essa organicidade, e aí sim, essas outras ações a gente tem infinitas. Tantas quanto a gente quiser, ou esse 1 milhão, aí são inúmeros. Agora, ação mecânica são os 3 apenas. Tá?
E entendendo isso, a gente vai buscando as ideias. Então, do que é adaptar? Tem uma pessoa com deficiência e chegou um aluno na minha aula na cadeira de rodas. O que é adaptar? Adaptar não pode ser jamais tornar uma coisa fácil porque o meu aluno é incapaz. Adaptar é a gente criar meios para que ele possa executar. É aquilo que eu falei ali atrás, né? Nessa observação. Se o primeiro ponto, ele tem uma deficiência, então vamos fazer mais fácil, ele é café com leite. Eu acabei de agir com o que a gente vai chamar de capacitismo. Subjugar uma pessoa por sua deficiência. Não, vamos criar meios. A gente cria meios para que ele possa fazer, ainda que esse meio não seja o habitual, ou o que eu estou acostumado, ou o que eu já fazia no meu dia a dia, a gente vai inventar e buscar outras práticas. Né? Ok, então já entendi que a gente está falando de um público por vezes diferenciado, de uma pessoa ou... Mas Rafael, como é que eu chamo? Qual é o nome correto para poder falar? E é normal que a gente tenha essa dúvida, porque é muito novo na história da humanidade, na história da educação, na história das artes, a gente falar dessa presença. Então qual é o nome correto? Aqui, né, eu coloquei vários nomes que já tiveram inclusive corretos em algum momento. A gente tem o deficiente, doente, retardado, mongoloide, pessoa especial, portador de deficiência, portador de necessidade especial. Todas elas, de certa forma, já passaram por estar corretas. Porque a gente, enquanto sociedade, também foi se aprendendo. Né? Quando eu falo do deficiente, a primeira que está lá em cima, a grosso modo, eu entendo do que eu estou querendo falar, dessa pessoa que tem uma deficiência. Porém, a gente está substantivando a pessoa a uma única palavra. Uma palavra que podia ser o que deveria ser uma característica, é tudo que ela vira. E por simples, né, deficiente é aquilo que falta algo, tem um déficit, que tem um problema. E se eu já, ele é deficiente. Para quem fala, muitas vezes a gente tem aquela, mas eu não falo na maldade. E a gente entende que não. Mas quem está ouvindo é sempre ele é o deficiente, ele é o problema, ele é a falta. Pô, ele é muito mais do que isso. Então a gente tira essa palavra porque ela se reduz muito. O doente, ele tem uma doença. Será que é uma doença? Na grande maior parte dos casos, não. Na grande maior parte dos casos é uma deficiência, é uma condição. Não é uma doença, a gente não pressupõe cura nem tratamento específico para que ele possa sanar uma paralisia cerebral, uma hemiplegia, uma hemiparesia, uma atrofia muscular. Não pressupõe que haja um tratamento, não é uma doença. O retardado, e tanto o retardado quanto o mongoloide foi muito falado, era muito utilizado ali nos anos 90, um pouco antes inclusive, e elas querem fazer sentido à condição da pessoa. O retardado é uma pessoa que tem um retardo intelectual, um atraso no processamento intelectual. Porém, a gente começou enquanto sociedade a usar isso enquanto xingamento, enquanto palavra de ofensa, enquanto brincadeiras. Né? A gente faz seu retardado. E eu começo a usar como xingamento a condição de alguém. E aí, novamente, ela já não cabe mais. Ela já não pode mais estar ali dentro daquele espaço. Assim como o mongoloide. O mongoloide, a gente fala-se das pessoas que têm uma face típica, um rosto, muito parecido com os mongóis. Né? Eram as pessoas com síndrome de Down, que têm um rosto muito parecido um com o outro. Então parecem os mongóis. E ali foi criando esse nome do mongoloide, que também é utilizado com muito eufemismo como xingamento. Então ele fala, se eu uso para xingar, não deve ser jamais a palavra que eu me refiro a alguém. Cai também no seu desuso. Né? E aí as mais atuais ali que a gente ainda ouve, né? O pessoa especial, portador de deficiência. Eu falei atual, mas nem é, né? O portador de deficiência, ele aparece na nossa Constituição de lá atrás, de 88. Eu falo do portador de deficiência física, portador de deficiência visual. Porém, que importa algo pode deportar. O que eu quero dizer? Eu porto nesse momento a chave do meu carro. Eu não porto mais a chave do meu carro. É diferente da deficiência, que eu porto uma deficiência visual, eu sou cego. Hoje eu vou sair, eu quero deixar minha deficiência em casa. Não. Um cadeirante, ele tem uma paraplegia, né? Ele não tem o movimento das pernas.
hoje eu vou para a balada, gente, é mais fácil eu puder andar, então eu vou deixar a minha paraplegia em casa. Não existe essa condição. Né? E a gente fala aqui na brincadeira, isso que parece meio óbvio, justamente para atiçar o óbvio. Né? Não, ele não pode deixar, então ele não está portando ela. Então, novamente, é uma condição. O doentinho que aparece ali, novamente vem com os eufemismos, né? A gente quer tratar ele, ele é doentinho. A gente, inclusive, infantiliza a pessoa muitas vezes com deficiência para poder falar dela, porque a gente não sabe que caminho da palavra recorrer. A gente fala, gente, se o doente estava errado, o doentinho 2 vezes errado. E a gente vai baixando. Então, ali dentro do nosso quadro, portador de necessidade especial. Todo mundo tem uma necessidade especial. Eu tenho as minhas, acredito que cada um aqui dentro tem a sua, Bárbara tem a dela. A gente só vai usar esse portador especial se a gente estiver falando daquela grandona ali, ó, portador de necessidade educacional especial. Ou seja, ele tem uma necessidade educacional, uma adequação de recursos que vai ter que ser adaptada. Ele tem uma baixa visão, então ele precisa de uma prova ampliada, uma prova com letras maiores. Não, ele não consegue, ele não tem a visão, ele tem a deficiência visual no seu máximo, então ele precisa de uma prova em braille, onde ele possa tatear, ou ele vai precisar de um ledor, alguém para ler a prova para ele. Então eu vou ter outros casos, uma pessoa que vai precisar de um transcritor, onde ele fala a resposta e a pessoa vai escrever a resposta para ela. Eu vou precisar de um intérprete de Libras do meu lado para poder facilitar a comunicação. O meu aluno na minha sala de aula, no meu ensaio, ele é surdo, né? Ele tem uma deficiência auditiva. Eu preciso. Então, isso são necessidades educacionais especiais. Maneiras que a gente utiliza para aprender o mundo de uma maneira melhor. E desde as mais simples, óculos. Todo mundo que está aqui de óculos é uma necessidade educacional especial. Para você ver o mundo melhor, você precisa desse óculos. Ou condições outras, que nem chegam a ser deficiências, né? Que não são nomeadas dessa forma. Por exemplo, uma cadeira de canhoto. Eu sou canhoto. Então eu vou fazer prova, às vezes em algum concurso, alguma coisa, tem aquela cadeira, que é a cadeira já emendada com o braço. A pessoa destra, ele senta e apoia o braço para poder escrever. Eu sou canhoto, eu escrevo assim na cadeira. Eu vou fazer a mesma prova de 4 horas nessa posição, escrevendo. O meu braço não apoia na mesa. Então eu preciso de uma cadeira de canhoto. Estou fazendo analogias aqui, buscando para a gente entender como essas necessidades vão aparecer. Rafael, então qual é a palavra correta? Qual é o nome correto? É o mais simples de todos, que é pessoa com deficiência. Estou na dúvida? Esse é o nome, pessoa com deficiência. Tá? Aparece aí na nossa lei brasileira da pessoa com deficiência, nas declarações internacionais que vão tratar sobre o tema, Declaração de Salamanca, todos os acordos aí que o Brasil participou e ratifica, a partir dessa nomenclatura. É uma pessoa com deficiência. E aí quando eu vou falando... Só uma observação, é engraçado, né? Que as pessoas vão criando tantos termos, que o termo correto parece errado. Eu vou falar que ele tem deficiência. Não é esse o termo, e é porque justamente agora você virou a sua na minha cabeça, por que esse termo correto sempre me pareceu tão grosseiro e tudo mais? Por causa desses tantos de outros termos que foram criados e que a gente ia, justamente, o doentinho, o especial, o não sei o que. E eu, pessoa com deficiência, é o correto, mas parece grosseiro, parece estranho. Porque a gente foi criado numa sociedade onde é tabu falar de deficiência. Né? Quantas vezes a gente está na rua assim, alguém olha para alguém na cadeira de rodas, a mãe fala, não, para de olhar, menino. Não olha não chega perto. Assim, o que muda? O Roger está aqui na cadeira, já ouviu isso, Paulo? Alguém fala para não olhar? Já ouvi muito. E aí às vezes eu falava assim, não deixa olhar, porque às vezes é curiosidade, é saber, é querer. E eu tenho irmãos, tenho sobrinho, que às vezes lá em casa a gente não tem acessibilidade adequada. E aí a minha cadeira de roda fica, vou tomar banho e a cadeira de roda fica de lá de fora. E aí eu saio pra tomar banho, quando eu volto, cadê a cadeira de roda? Virou carrinho pela casa. Eu tenho um sobrinho de 3 anos que ele pega um choque de freio, um martelo e fica lá, tipo. E vai desmontar, vai montar. Então, tipo assim, às vezes é só deixar tirar a curiosidade, às vezes é só perguntar. Não precisa nem muito, é só
é só um falar e perguntar que talvez se torne mais fácil do que ficar se subjugando e julgando. É naturalizar, ali do lado, deixa tocar. Porque é a partir dessas ideias que a gente vai desmistificar e talvez um dia a gente não precise desse tipo de bate-papo, né, para poder entender. Tá, entendi, então a pessoa com deficiência, mas o que é uma deficiência exatamente? A gente tem, de acordo com a lei brasileira da pessoa com deficiência, essa definição. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, na interação com outras barreiras, pode obstruir, pode dificultar a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igual condições com as demais pessoas. Então, qualquer coisa que se enquadre dentro disso aqui é uma deficiência, tá? Coisa que, a hora que eu interagir com o meio, a hora que eu interagir com outras pessoas, eu não consigo ter uma atuação plena. Vou esperar uma troca. Teu nome? Renan. Agora é o Renan que está com a gente aqui. Entendemos a deficiência, então, e a gente viu que tem vários tipos. Aqui eu listei algumas pra gente, que são as deficiências física, intelectual, sensorial e múltipla. Deficiência física talvez seja a mais fácil de perceber. É uma deficiência geralmente que a gente vai perceber ela geralmente nos membros, né? Pernas e braços. Então essa dificuldade, uma diminuição parcial ou total do movimento de algum desses membros. Por exemplo, eu não tenho movimento das pernas, é uma paraplegia. Eu tenho um movimento das pernas diminuído, porém ele ainda existe. Então ele tem uma paresia. Eu não tenho movimento dos braços, seria uma diplegia, né? Ou uma monoplegia, só um dos braços não tem movimento, mas o outro tem. E aí a gente vai tendo essas diversidades, né? Mas geralmente é fácil da gente observar, porque envolve braços e pernas, tá? Ou a diminuição do movimento, total ou parcial, ou ainda a falta desse membro, né? A falta de um braço, uma amputação, um crescimento ósseo fora do que a gente entende como padrão, são deficiências físicas. Deficiência intelectual, que envolve esse aspecto do processamento das informações. Dentro da sala de aula, a gente vai ter um aluno que muitas vezes vai para a sala de recursos para fazer um acompanhamento pedagógico diferenciado. O aluno que vai precisar de um material adaptado na escola, muitas vezes por uma deficiência intelectual, um déficit desse processamento das informações. E é só a gente adequar esse conteúdo e muitas vezes consegue acompanhar ou a gente vai criando adaptações, né? Sensorial, como o nome diz, afeta diretamente alguns dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. O que a gente tem como mais comum? A audição e a visão. Seria a pessoa surda, né? A pessoa que tem essa deficiência auditiva, ou a visual, a pessoa cega. Então, esses são os 2 principais casos que a gente vai ter. Porém, a gente vai ter outros. A gente vai ter, por exemplo, deficiências de tato, né? Pessoas que não têm as terminações nervosas no tato. Então, se ele bota a mão no fogo, ele vai perceber isso na hora que vira uma queimadura mais grave. Mas o fogo simples, ele não sente a dor até que amplie ela. Tá? Deficiência múltipla sempre que envolve 2 ou mais. É uma pessoa que não anda, que não tem o movimento de uma das pernas e não escuta, né? Tem uma deficiência auditiva. Uma pessoa que é cega e tem uma deficiência intelectual. Então sempre que juntou 2 ou mais, é uma deficiência múltipla. E ali embaixo eu coloquei ainda síndromes e transtornos. Que do aspecto social a gente vai incluir no mesmo bloco das deficiências. Aí são um conjunto de fatores que a gente já analisa e vai falar, não, isso aqui é uma síndrome de Dandy-Walker, síndrome de Kabuki, síndrome de Down, um conjunto de aspectos e fatores da condição da pessoa, tá? Ou os transtornos, que a gente vai ver aqui da mesma maneira. Até então a gente só está entendendo quem é esse público, tá? De que a gente está falando tanto, nesse nosso primeiro bloco. E ali na lei da pessoa com deficiência, ela vai falar que a gente não tem que diminuir algumas barreiras que essa pessoa encontra. Nosso dever enquanto sociedade, diminuir elas. E nas artes, agora já aproximando no nosso leque de atuação,
A gente vai pegar duas principais aí para mim, que é a letra D e a letra E. A letra D vai falar que a gente tem que atuar nas barreiras de comunicação e de informação. Ou seja, diminuir qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulta ou impossibilita a expressão ou o recebimento da mensagem por uma pessoa com deficiência. Então é a adequação da comunicação, a adequação da linguagem. E a letra E, que são as barreiras atitudinais. Isso a gente devia diminuir em qualquer lugar, com qualquer pessoa, na rua, no metrô, na padaria, e aqui a gente está falando das artes. Atitude ou comportamento que impeça ou prejudique a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades. É aquele adaptar que a gente falou? Hoje não é tornar fácil, é criar meios. Então muda a sua atitude. E a gente mudando a atitude, a gente dá saltos gigantescos para poder começar esse trabalho. Ali é uma foto já do nosso grupo, Roger dizendo Balata, para a gente dar entrada agora na parte direta já das cenas, do que a gente faz enquanto arte, enquanto estética, nesse processo que, como eu falei lá no começo, vai falar de pedagogia, ou seja, de sala de aula, vai falar de psicomotricidade e vai falar de criação artística. É o trabalho sobre o grupo PES, teatro e dança com pessoas com deficiência. A nossa logo é o símbolo de um pé estilizado, onde a gente tem uma interrogação ali de ponta cabeça, na cor verde, e o resto é a complementaçãozinha desse pé. A brincadeira com os nomes do grupo veio ao longo dos nossos 13 anos de trabalho, e a gente vai se adaptando e se ajustando nele. Ali tem o sobrenome do grupo, o nome é Projeto PES e tem o sobrenome, Teatro e Dança com Pessoas com Deficiência. Esse subtítulo, esse sobrenome do grupo, foi sendo alterado ao longo dos anos. Né? No primeiro momento ele chamava Teatro e Dança para Pessoa com Deficiência. E assim eu lancei uma professora que estava na minha banca de graduação ainda, Gisele Rodrigues. Ela falou: Rafael, eu entendo o seu trabalho, mas não tem a ver com o título. Quando você fala que é um teatro de dança para pessoa com deficiência, parece que você está fazendo para ele. Mas o que você faz no seu grupo é criado por ele. É só uma preposiçãozinha e aquela palavra muda tudo. Não é um teatro para a pessoa com deficiência, é por. Então a gente passou a chamar teatro e dança por pessoa com deficiência. Porém, quando a gente colocava esse por, a gente passou a anular quase a participação das outras pessoas sem deficiência. Que não é um trabalho de segregação, onde é feito exclusivamente por pessoa com deficiência. É um trabalho coordenado, é um trabalho híbrido, é um trabalho misto, é um trabalho conjunto entre pessoas com e sem deficiências. E a gente chega no que a gente usa hoje, teatro e dança com pessoas com deficiência. A nossa meta é que daqui a alguns anos a gente possa tirar essa palavra e vire só PES, teatro e dança. E aí já está unificado. Porém, hoje, por uma questão de identidade, de identificação, tanto para quem quer fazer uma aula, ou quanto para a plateia que está buscando algo para poder ver, para poder se identificar, para poder se encontrar, ele consegue entender que o grupo existe. Então, hoje a gente não tem. A nossa meta é ir diminuindo pouco a pouco. E daí, agora vamos... Como nasce o grupo? Que papo é esse? Por que ele existe? O grupo se dá junto com a minha formação. Eu sou formado em artes cênicas pela Universidade de Brasília. Eu comecei a fazer teatro em São Paulo ainda em 98. Em 2004 eu vim para Brasília e aí para fazer a faculdade de artes. Minha primeira graduação foi como bacharel, ou seja, eu fui me formar como ator de teatro. Estudei ali para os 4 anos da universidade para poder me formar ator de teatro e na metade para o final do curso eu fui encontrando processos que falassem mais da criação física do ator, do teatro-dança, da dança-teatro, da fiscalização, de movimento cênico expressivo. Eu falei, cara, tá aí, isso eu gosto. Esse teatro físico, um teatro fiscalizado, onde grande parte da dramaturgia é pelo corpo. Eu falei, isso eu quero fazer. E aquilo me gerou um ponto de interesse. Formei em 2008, em 2009, formei em 2009, perdão, e no mesmo ano eu entrei na licenciatura em artes cênicas para virar professor. E ali eu comecei a entender ou a buscar outros processos, já com uma mentalidade de um recém-formado, já querendo um objetivo mais claro de pesquisa, e eu estava querendo entender para quem era aquele trabalho que eu queria de educação, o
que eu queria dar aula quando eu falo aula de teatro? E por um acaso do destino, por uma ocasião, em agosto daquele ano, agosto de 2009, uma amiga minha muito próxima sofreu um acidente de moto lá em São Paulo, né? Eu sou de lá. Ela sofreu um acidente de moto e ela ficou tetraplégica. Lembro que na época ela pediu para a mãe dela me ligar, a mãe dela me ligou, eu fui para São Paulo para visitar. E por outra ocasião de destino, né, por outro acaso, ela vem fazer o tratamento dela aqui em Brasília, na rede SARA de hospitais de reabilitação. E que eu brinco, para mim é um spa de luxo, assim, é realmente fantástico todo o tratamento do SARA. Nos primeiros meses eu pude ir todos os dias no hospital. No começo eu ia todos os dias no hospital para acompanhar o tratamento, para ver ela, para bater papo. Estava lá todos os dias. E aí, como a gente tem outras demandas, aquilo foi espaçando, né? Uma vez por semana, mas sempre ali presente. E no recorte de tempo que eu tive ali observando, no tempo que eu tive lá, a reabilitação era geralmente feita pela educação física, pela fisioterapia, e poucas vezes eu observei ele sendo feito pelas artes. E sei que o SARA tem um trabalho gigantesco, tá, a partir das artes. Mas não foi no recorte de tempo que eu estava lá. E aí eu vi naquilo que eu estava, tá aí, eu quero trabalhar com um movimento expressivo, com teatro, com pessoas com deficiência. Ali nasce o meu primeiro olhar, a minha primeira ideia do que eu queria trabalhar. E até de uma maneira ingênua, no começo eu falei, eu quero trabalhar com reabilitação. Eu falei, é isso que eu vou fazer, vou lançar essa proposta de reabilitação através do teatro, através da dança. Mergulho nesse universo, eu passei estudando ali de 2009 a 2011, o que é classe hospitalar, escola integradora, escola inclusiva, escola especial, que nome que se dá, aquele monte de nome que a gente viu no começo, por que existe um ou não o outro, qual o termo correto. Gente, é muita coisa, a deficiência é um universo inteiro para entender. Eu falei, daí, eu quero entender tudo sobre uma. Eu quero trabalhar só com um tipo de pessoas ali dentro do meu grupo, com pessoas com paraplegia. Ou seja, pessoas que não tivessem o movimento das pernas, mas tivessem um braço forte, um intelectual preservado, uma fala inteligível. É um típico cadeirante, pensando no estereótipo. E comecei o meu processo. Divulguei isso na Universidade de Brasília, para poder oferecer algumas bolsas. E aí veio um primeiro impacto, né? Assim que eu divulguei, eu descobri que eu não tinha esse grupo de pessoas dentro da universidade. As pessoas com deficiência pouco chegavam, e ainda pouco chegam, né, expressivamente falando, à universidade. Eu falei, o que eu faço? Vou abrir para Brasília essa ideia. O Jornal de Brasília comprou a ideia, ajudou a gente na divulgação. E na primeira semana apareceu para mim um grupo com 5 meninas, 4 delas com deficiência e nenhuma delas era paraplégica. Eu falei, o que eu faço? Tudo que eu estudei por 2 anos, eu falei, gente, eu só sei trabalhar com isso. Tudo que eu planejei, por isso o grupo chama PES, né, pensando nessa questão do movimento dos pés. Tudo que eu planejei trabalhar ali, eu não encontrei o como naquele momento. Fui atrás da minha orientadora, a Fabiana Marrone. Fabi, me ajuda, o que eu faço agora? Ela falou, Rafa, eu nunca trabalhei também com pessoas com deficiência, diretamente, assim. Trabalho com arte, com educação. Se você estiver disposto a desvendar esse caminho, a gente vai junto. Então, aí eu quero. Diminuir o desafio não era a ideia, aumentar era possível. E a gente falou, vamos aumentar. Então o grupo passou o seu grupo para qualquer pessoa, com qualquer deficiência, de qualquer idade. E ali dá o nosso processo, em busca dessa opção didática, de como a gente vai trabalhar. No começo eu achei que eu tinha que fazer 5 aulas diferentes, uma para cada pessoa. Aí dentro daquele processo eu falei, não, bagunça esse negócio. É a mesma aula, porém vão ser 5 conteúdos diferentes. Vamos tentar. Outra bagunça, não consegue. E a gente chega no que a gente usa hoje. É a mesma aula, é o mesmo conteúdo, o que muda são as abordagens. Ou seja, se eu vou trabalhar impulso vai ser aula para todo mundo que está aqui. Só como eu vou trabalhar com Dodge é diferente do que eu vou trabalhar com Érica, é diferente do que eu vou trabalhar com Bárbara. Cada um vai lidar, às vezes, porque cada um é um jeito, cada um tem uma história, cada um tem um percurso de vida, um percurso corporal, um percurso de autoentendimento, né? Então é a mesma aula, mas eu tenho que entender que os alcançares são diferentes um do outro.
né, que a nossa meta, que o nosso objetivo final é diferente um do outro. E isso a gente foi fazendo na anamnese e entendendo um processo de boa parte das pessoas com deficiência que a gente trabalhava. O que eu quero dizer? Naquele momento eu tinha 2 pessoas na cadeira de rodas e se eu for pensar na minha infância, eu fui uma criança que eu sempre dividi quarto com meu irmão, então a gente cresceu brincando, era pular de uma cama para outra. Você dá um salto para ir na cama do irmão. Minha mãe chega em casa, saia correndo para me esconder debaixo da cama. Meu pai entrava em casa e eu ia me esconder atrás da porta. Eu ia dentro da C&A, dentro das lojas, né, de departamento, você ia correndo para se esconder debaixo daquela gôndola de roupas, para ver a mãe ficar gritando desesperada e você está escondidinho ali. É muito diferente do aprendizado de corpo de várias crianças com deficiência. E por que eu quero dizer isso? Porque ainda que fosse uma brincadeira, a gente começava a aprender coisas sem que tivesse o nome de aprender. Para eu pular na cama do meu irmão, eu tinha que dosar o tamanho do meu impulso. Se eu pular pouco, eu caio fora. Se eu pular muito, eu bato na parede. Se eu pular com força, eu posso quebrar o estrado da cama. Então, a gente começa a aprender de maneira indireta isso. Se meu pai chega, eu tenho que ouvir ele abrir o portão e eu sair correndo para entrar atrás da porta. Deitar e me esconder. A hora que a gente fazedor de teatro, fazedor de dança, começa a estudar, a gente estuda essas coisas, né? Esse impulso, essa força, esse trabalho. E aí quando eu tive que lidar com alguém com deficiência, eu tive que entender que, não em todo mundo, claro, mas em grande parte do meu grupo, esses aprenderes básicos não eram básicos. Não estavam tácitos ainda. Por isso a gente vai falar de psicomotricidade, que é um elemento muito estudado, na verdade, dentro da educação física. Para entender essa coisa do psicomotor, direita, esquerda, amplitude, expansão, retração. São outros nomes que a gente vai ter que lidar, com lateralidade, para dentro do nosso trabalho. Até chegar em criação propriamente dita. Eu falei que eu queria trabalhar só com pessoas com paraplegia no começo, e hoje esse é o leque de pessoas que a gente tem dentro do grupo. Eu tenho pessoas com hemiparesia, com deficiência intelectual. Hemiparesia, né, tem a ver com o hemisfério. Então, um lado do corpo se mexe com maior habilidade, com maior facilidade do que o outro lado, devido à paralisia cerebral. Osteocondromatose é uma má formação óssea, né? Nasce com osso, diferente do que a gente chama de padrão desse corpo normativo. Paralisia cerebral nos seus diversos graus, leve, moderado, elevado. E quando eu falo leve, por exemplo, se você está dentro do nosso ensaio, fala, o que é uma paralisia cerebral? Dentro do meu entendimento, é uma coisa, paralisou o cérebro, não pensa, o que é? Na verdade, tem a ver com esses comandos, né, que o cérebro vai mandar e vai atuar de maneira diferente em cada uma das pessoas. Quando eu falo do elevado, por exemplo, a gente tem uma das integrantes do grupo que vai nos nossos ensaios numa cadeira de rodas estilizada, meio que uma cama, meio que uma maca. Né? E ela é afta, ela fala, eu já mostro uma foto dela, essa é a Kelly. Quando eu fui encontrar com a Kelly da primeira vez, a Kelly estava na cadeira de rodas, ela fica deitada na cadeira de rodas o tempo inteiro, esse é o movimento dela. Ela fala, e aí eu, no meu poço de sabedoria, no meu topo, no meu pedestal, como eu falei no começo, eu vou falar, Kelly, eu vou te fazer uma pergunta, se você quiser dizer sim, você pisca o olho uma vez. Se você quiser dizer não, você pisca 2 vezes, tá bom? E ela me respondeu assim. Ou seja, eu estava tentando ensinar uma pessoa de 40 anos a dizer sim e não, sem sequer ter me permitido observar. Lembra que a primeira palavra que eu falei lá no começo? Era só eu observar como ela está. Mas eu cheguei querendo inventar, querendo esse dono de sabedorias, dono de verdades. Eu vou inventar um processo sem saber se ela precisava daquele processo. É o pedestal, é o capacitismo, que também me alcança. Né? A síndrome, que eu falei, síndrome de Kabuki, síndrome de Dandy Walker, transtorno do espectro autista. E só agora, em 2004, pela primeira vez em 13 anos, a gente tem uma pessoa com paraplegia. Que é o que eu idealizei lá no começo. Há 13 anos atrás. Essa aqui é parte do nosso grupo, né? Tem ali nosso elenco. Elenco, técnicos. Aquela é a Kelly. Aquela é a Kelly, da cadeira vermelha. Ali na pontinha. A Marilotte já veio aqui no festival passado. A Thalia Marilotte, exatamente. Ela já veio aqui fazer uma palestra também sobre. Que está aqui embaixo. E eu aqui no centro, Rogers atrás de mim. E ali dentro do nosso grupo, a gente tem um grupo
de uma formação polivalente. Tem pessoas que são das artes cênicas, tem pessoas que são da dança, tem pessoas que são das artes visuais, enquanto formação em arte. Pessoas que não têm nenhuma dessas formações, pessoas que vêm pela vivência, ou só pelo interesse, não pode. Tem pessoas que estão concluindo o ensino médio, concluindo o ensino fundamental, pessoas com 2 ou 3 graduações, temos especialistas, tem mestre, tem gente do doutorado. Então é um grupo que realmente vai pegar pessoas, sei lá, a gente brinca com quem está afim. Então a gente tem pessoas dos 19 anos aos 64, desculpa se eu errei a idade, viu gente, 19 a 64, com formação acadêmica, sem formação acadêmica, mas todo mundo muito disposto para poder fazer esse trabalho, que vai passar por essas palavrinhas, né? Adaptação, aceitação e criação. Aceitação é um grupo que trabalha com pessoas com deficiência, eu sei e ele sabe, e a gente não vai negar isso para ninguém. Isso, inclusive, é impulsionador do nosso processo. A gente não está ali para exibir a deficiência, não tem nada a ver com isso, mas ele entender a deficiência dele como alavanca. O que ele faz? Um dia ele vai precisar de ajuda. Ele tem que saber e eu também. Junto ali naquele processo. Adaptação, aquele processo, o que eu vou adaptar, o que eu não vou adaptar. O que a gente vai fazer está tudo bem. Até chegar em criação. Aqui é aquela palavra, a frase lá no começo, né, novamente. Adaptar não é tornar fácil, e sim criar meios. E quando a gente vai criando meios, a gente vai chegando nos nossos pontos pedagógicos. Análise de movimento, zona de desenvolvimento e relação corpo-espaço. Vou voltar aqui para trás. Análise do movimento é o principal teórico que a gente usou dentro do grupo, é Rudolf Ladon. O Ladon foi um pesquisador teórico prático do corpo, da dança, e que dividiu o corpo em vários fatores de movimento. Peso, espaço, tempo, fluência, que para isso tudo nos era muito interessante. Então a gente vai estudar só peso do movimento. O que é um movimento pesado, o que é um movimento leve, né? Que espaço usa o movimento. E ainda que no dia a dia eles sejam indissociáveis, ou seja, tudo junto, para isso tudo nos interessava. A gente conseguia decupar e entender esses movimentos a partir desses fatores. A zona de desenvolvimento proximal, já lá do pessoal da educação, a gente vai falar de avaliação funcional e relação ponto de trabalho. O que é isso aqui? É eu pegar o que ele já sabe fazer como impulso do que ele ainda não sabe. A gente vai utilizar essas articulações. Aí eu já tenho uma força, eu não tenho equilíbrio. Como é que eu vou usar um em prol do outro? Rogerinho, me ajuda, por favor. Esse aqui, gente, então, é o Rogers Moraes, dançarino do grupo. Ali na frente do mim. Rogers Moraes, dançarino do grupo. Tá com a gente há quanto tempo? 11 anos. 11 anos. 2012, 13 ali, 12 para 13, fachada ali. O Rogers, então, quando eu conheci ele, o Rogers tem uma paralisia cerebral, correto? Sempre teve, então, de nascença. Exatamente, como toda paralisia cerebral, nesse caso. E já dançava? Então, assim... Fala um pouco de você. Falar um pouco de mim, meu nome é Rogers Moraes, estou no Projeto PES aí há 12 anos. Eu já gostava de fazer arte, né? Minha mãe sempre falava, esse menino vai fazer arte quando crescer. E continuo fazendo arte. Então, assim, eu trabalhava num grupo, não era nem grupo, a gente fazia uns hip hop na rua, a gente ligava uma caixa de som e eu sempre gostei de fazer aquelas coisas de break, né? Tipo, botava uma caixa de som ali e tal, e vamos dançar no meio da rua, vamos ver o que dá. Mas nunca pensei em teatro, assim, quando eu entrei, nem sabia o que era isso, porque a gente nunca entrou no teatro, eu fui. Aí aconteceu que conheci o professor Rafael Dulce, eu tinha uma professora que estava se formando em dança, ele era banca dessa professora e tal, e aí Dulce conseguiu o contato dela, entrou em contato comigo e falou, vem aqui comigo fazer uma apresentação, uma cena e tal. Fui. Falei, esse negócio é bom. Fui, beleza. E isso é a história que eu conto. Que ele me deixou, depois dessa apresentação e tal, me pagou, eu fui embora. Me deixou um ano de castigo. Deixou um ano de castigo ali, esperando. E aí, tu estudava, não sei o que. E
nada. Passou esse um ano, quando pensa que não, eu tô subindo. E aí? Tem outra apresentação aqui, tá afim? Aí eu falei, será que ele merece essa segunda chance? Porque ele me deixou de castigo. Então eu falei, fui lá e aceitei. E daí pra frente, hoje eu sou monitor do Projeto PES, junto com o Rafael Dosso, faço as palestras e dou uma demonstração do nosso trabalho. E essa é a nossa história. Eu dei essa segunda chance pra ele e nunca vai sair. Obrigado pela chance. O que eu ia falar do Roger? Roger é um rapaz muito forte. Pelo dia a dia, pelo convívio, por tocar cadeira desde criança, né? E sempre em ruas, né, Roger? Roger mora aqui em Brasília, na Ceilândia, muito buraco e a cadeira tem que ter força e a cadeira, coitada, sofre no meio. Para subir rua, para baixar rua, barranco, ônibus, e ele vai todo. E de maneira indireta, quando a gente falou dos nossos crescimentos, tem o crescimento dele. Como foi isso tocando? Então, isso desenvolve no Roger uma força muito legal. E aí a gente falou, ok, vamos fazer. Ele falou da acrobacia. Lembra que a gente falou das paresias, das plegias? Pode ter um movimento parcial dos pés, das pernas, para poder utilizar. Em cima da cadeira direto, pode ser? Ele tinha muita força, o que a gente foi trabalhar foi a questão de equilíbrio. Pode sentar aí, Roginho. Obrigado. Então, o que eu chamei ele aqui para fazer comigo, né, nesse momento, vou até te botar aqui, Roginho. Daí pra gente. Isso. Não fui eu que ensinei o Roger a fazer isso, né, enquanto trabalho. A gente foi junto só encontrar os ia dar uma ré? Isso. Não fui eu que ensinei o Roger a fazer esse movimento. O Roger já fazia, no chão. Né? Ele fazia essa mesma movimentação no chão e a gente começou a se provocar ideias, experimento. Dentro do PES, a gente trabalha muito com a cadeira como parceiro, né? E não como parte. O Roger dança grande parte dos espetáculos fora da cadeira de rodas. E nisso de entender como parceiro, ele foi buscando como adequar. E eu fui só o provocador do processo. E o Roger foi falando, estou desenvolvendo aqui essa ideia de conseguir fazer. Então aquilo é a nossa avaliação funcional. O que ele já fazia para o que ele vai ter que fazer. E o último ponto ali é essa relação corpo e espaço. O que é o espaço dentro do corpo? O que é o meu corpo no espaço? O espaço no corpo, se eu quiser trabalhar com essa ideia de contração, né, diminuir o meu corpo, ou se eu quiser expandir o meu corpo, que espaço eu preciso interno e externamente no meu corpo? Diferente de corpo no espaço, que aí a gente já está falando mais da ideia de palco, de organização. Aqui, por exemplo, para a gente organizar os três dentro do tapete, é essa relação de corpo no espaço. Como a gente se adequa para poder ficar aqui de frente à plateia, de frente para a câmera, para a gente poder estar nesse espaço de atuação. Se eu estiver ali no canto, já não vou estar sendo visto. Ou durante a cena, como a gente se distribui pelo palco. Então, o corpo no espaço tem a ver com o coletivo da cena. Espaço no corpo tem a ver com o indivíduo da cena. Deixa eu seguindo aqui algumas fotinhas. Aí a gente tem alguns processos dentro do trabalho, que foi a gente, naquele processo de anamnese que eu comentei, tentar entender para quem um comando bastava. Se eu falar, levanta o braço, quem levantava? Quem eu tinha que mostrar na frente o que é levantar? E para quem a gente tinha que tocar no corpo para ele entender o que era levantar. Então, alguns eu falo, levanta, alguns eu mostro e alguns a gente toca no braço, para poder sensibilizar ou não, né, esses fazeres. E aí a gente foi encontrando os nossos métodos de trabalho para aquilo que a gente falou das psicomotricidades. E aí é o que a gente chamou de objetos interacionais. Eles têm um uso relacional ou um uso mediador. Quer ficar aqui? Quer vir aqui ou de boa? Tá de boa? Os objetos interacionais é um grande elemento que a gente vai trabalhar dentro da nossa pesquisa, da parte prática, da parte sala de aula, antes de chegar no palco. Né? E eles vão ser os dois tipos, ou relacional ou mediador. O que muda? O objeto relacional, eu vou aprender a lidar com o objeto e ele vai para a cena. Eu vou utilizar ele em cena. Manuseei um tecido e esse tecido vai ter que ser usado em cena. Então, quando eu experimento, toco
vejo a dureza do material, a elasticidade, a movimentação possível para poder levar para o palco. Diferente do objeto mediador, que eu vou experimentar o objeto, mas ele não vai para a cena. O que me interessa é a habilidade que ele me dá. Aqui a gente tem dois, por exemplo, ali, uma corda e um tecido, enquanto objetos de uso relacional. Então ali na primeira foto tem Marina e Lili com uma corda, elas estão se amarrando no emaranhado e aquilo possivelmente poderia ir para a cena. Na cena teria a corda para elas lidarem e desenvolver o objetivo junto. E o segundo, que sou eu e o Samuel, com um tecido. Ali era um pedaço de tecido voal, tecido bem maleável, bem levinho, de 1,5 m, né, talvez. E eu só enrolei em volta dele e falei, Samu, faz o que você quiser. E aí o Samuel começou a mexer com muita força ali dentro. O Samuel é da educação física, né? É uma pessoa com deficiência, ele tem osteocondomatose. Mas porém com uma grande gama de movimentos e força também. Então ele começou a se sacudir ali dentro para sair e a gente deu um estalo. A gente falou, isso pode ir para a cena. Então no nosso espetáculo, isso foi para a cena com um tecido de 6 metros de largura. Tecido mais duro, com maior dureza, né? Mais grosso, onde ele vai ser envolto naquele tecido e tem a ver com a saída dele. Então, objeto relacional. Diferente dos objetos mediadores, onde vai me interessar as habilidades que o objeto me fornece. Por exemplo, no primeiro caso, coordenação motora fina. A gente está trabalhando com massinha de modelar, para dar esse movimento de dedos, de dedilhar, de titerear. Né? A massinha está na mão e ele vai tentando manusear isso. Tem a ver muito com as pessoas com paralisia cerebral, que tem os braços, as mãos enrijecidas. Enfim, se ele tem movimento ou não. Qual? Quando ele trabalha com isso. Então a gente vai trabalhando para favorecer este movimento. Pressão e volume, né? A gente está ali com as cordas, com um balão de ar. Naquela cena específica ele está no equilíbrio entre Rogers e a Denise. Como é manter um balão de ar preso ali dentro no equilíbrio? As duas pessoas têm que manter a mesma distância uma da outra. Se alguém se afasta, o balão cai. Então a gente vai usando aqui essa ideia de pressão. Por exemplo, eu tenho pessoas no grupo que nunca tocaram uma mão na outra. O que é pressão? O que é? Então para algumas pessoas a gente vai dar um balão de ar e me interessa que ele aperte o máximo até estourar. Diferente de outros que a gente tem que tem uma força muito grande, a gente tem dentro do grupo a Gabi. A Gabi tem um movimento repetitivo dessa forma. Ela fica o tempo inteiro com a mão assim. Grave. Ela está sempre apertando. Isso indiretamente é um exercício que deixa ela com muita força. Às vezes a gente até brinca, quando a gente vai dar um oi, dá aqueles 3 tapinhas nas costas. Não é? E os 3 tapinhas dela são pá, pá, pá. Faz um abraço fofinho. Aí É um abraço quentinho. É um abraço quentinho, aí ela dá um abraço mais leve. Então com ela foi diferente, a gente foi levar o balão e Gabi aperta o máximo sem estourar. Então é dosar a força. Lembra? A mesma aula, mesmo conteúdo, que muda são as abordagens. Um eu quero que imprima mais, o outro eu quero que ele controle mais. A mesma temática. Ou aí nos objetos para trabalhar com reflexo, com coordenação motora, o que eu ofereço, como ela acerta um ou outro objeto. Cordas. Corda é uma coisa que a gente utiliza muito dentro do trabalho para trabalhar essa ideia da extensão do movimento. Se eu estou com o braço sempre enrijecido, como é que é isso? Estender o movimento. Como é que é trabalhar a retração desse movimento? Se eu estou sempre agora aqui, eu trabalho a sua força. Agora você vai puxar o meu. Aí que está ali na foto, né? Lá de cima. Então, eu tenho 2 pessoas, cada uma está segurando a ponta da corda. Ele vai ter que puxar com mais força do que eu para eu abrir o meu. E eu vou ter que tracionar o meu para que ele possa esticar o dele. Então a gente vai nesse jogo de gangorra, né, de movimentação. Ou ainda para trabalhar equilíbrio e contrapeso. No equilíbrio, 2 pessoas estão ali segurando, e ali na foto são pessoas de tamanho diferente, né? A gente tem a Jaque e a Tainá. Que pode estar igual com a corda na cintura, como está na foto, ou na mão. E cada um vai ter que jogar o seu corpo para fora. Mas se eu sou mais pesado que ele, qual é o tamanho da força que eu coloco para fora? Qual é o tamanho da força que ele coloca para me segurar junto? Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, que vai ser aplicado depois na cena. Tem força e tração opositora, diferente do anterior, né, do equilíbrio onde os 2 têm que balancear. Para gerar tração eu tenho que imprimir muito mais força. Tração no deslocamento, né? Então o Roger está segurando a corda, eu vou puxar ele com muito mais força para ele poder andar pelo espaço. E aí vários outros, né? Tem um que eu quero comentar ali embaixo, é o do chocalho, relação pausa e movimento. Uma das pessoas da foto, a loira que está no meio,
ela está na cadeira de rodas, e a Marina, ela tem uma atritose. O movimento de atritose, ela tem uma paralisia cerebral, porém o braço muitas vezes reage por espasmo involuntário. Ela está parada e o movimento continua fluindo, continua se mexendo. Ainda que eu fale, todo mundo parado em cena. Há um movimento e muitas vezes esteticamente, para o desenho da cena, a gente não quer esse movimento. Então a gente foi trabalhar com a ideia de cena, silêncio, agora todo mundo em estátua, imóvel. Tem o movimento dela. E a gente falou, vamos tentar buscar isso. Então a gente foi trabalhar com chocalhos, com o objeto mediador. Lembra, o objeto vai sair. Então a Mari está ali com o chocalho, movimento. Agora a estátua, congela. O chocalho continua fazendo barulho quando ela se mexe. Então ela consegue perceber que o movimento dela está gerando. Então vamos buscando. Eu lembro do primeiro dia. Cadê minha chave? Aqui no bolso de volta. A chave vai receber o chocalho. E a gente estava num determinado momento, chocalho. Agora silêncio, pausa. E aí o barulhinho parou lá. E eu falei, isso não. Eu não podia ouvir o barulho? Ok, vamos descobrir. E a gente foi investigando e até chegar nesse. Lembra que eu falei que é o teatro dança por ou com, não era para, ou seja, ela que ia criar esse artifício. A Marina tem uma grande destreza nas pernas. Ela digita com os pés, inclusive, no teclado, no computador, para o celular. Então a perna dela, ela entendeu que tem uma destreza muito maior do que a do braço. Enquanto a gente estava em cena, movimento, silêncio, estátua, ela entendeu que ela podia fazer isso. E a perna que tem destreza conseguia travar a mão. E aí ela conseguia exatamente a imagem cênica que a gente desejava junto. E ela conseguiu. Então ali a gente podia falar de aprendizagem, de como ela entendeu essa motricidade do corpo dela, esse movimento mecânico, para atingir o objetivo poético. A gente queria a pausa do movimento, ela alcançou a pausa do movimento. E aí a gente foi experimentando, como eu falei, a gente foi tirando a cadeira de rodas aos poucos. Então ali a Mari está nos colchonetes na sala de aula, para trabalhar como é isso, de ir para o chão. Como é que é sair da cadeira de rodas? Primeiro no colchão, é macio, para não bater corpo, para não machucar. Até que a gente pudesse sair, tem a cena ali, sair da cadeira de rodas e aí brincar com os princípios acrobáticos. Como é ir para o ombro de alguém, como é que é trabalhar isso, a confiança do trabalho, desse traquejo. Uma outra dupla também nesses princípios acrobáticos. Eu e Laurinha. E os movimentos síncronos, né, como aqueles que conseguem executar. O que é fazer essa sincronicidade também de movimento? Então atingir o mesmo objetivo, a mesma posição de movimento. Até que a gente pudesse chegar então nas nossas criações de espetáculo. Deixa eu só continuar meu horário. Deu 50 minutos, gente, ele falou que eu tinha 45. Eu mais 5. Obrigado. Até que a gente pudesse chegar na nossa criação de cenas propriamente dita. Né? Ainda em 2011, a gente criou uma primeira cena de trabalho dentro da sala de ensaio. Gostou, chamou alguns pais ali para assistirem a cena. É uma plateia suspeita, mas muito carinhosa, isso fez bem. A gente fazia o primeiro momento e aí, que legal, então ajusta isso aqui. E assim que a gente ajustou, a gente entendeu que a gente ia ter que mudar um processo que não era mais aula, a gente ia trabalhar com ensaios. Muda a rotina, muda compromisso, muda o objetivo. E dali, para o final do ano, a gente ensaiou o nosso primeiro espetáculo, estreado em 2011, que foi o Clepsidra. Clepsidra é um espetáculo de sketches, onde a gente levou para a cena cada um dos interesses individuais de cada um dos participantes. Era o meu encontro com a pessoa com deficiência. Então, tudo que eu achava diferente, vai para a cena. Vamos colocar na cena. Essa cena que o Roger mostrou é desse espetáculo. O espetáculo ficou em cartaz entre 2011 e 2016. Até o grupo completar 5 anos. A Kevin em uma das cenas, trabalhando essa questão de elevação de braço, para tomar um sino de bronze. Monize numa cena com espelhos. A cena do Roges, do espetáculo. E também se adequando aos materiais. Se a gente olhar aquela cadeira que ele está ali, é uma cadeira que tem um braço na lateral. Então ele conseguia apoiar no braço da cadeira
ele fica mais vertical do que a que a gente fez hoje, que ele apoia na perna da cadeira. Na grade de baixo, então ele fica quase que no plano quase horizontal com a cadeira. Aí ele ganhava uma vertical. Em 2013 a gente extraiu grãos. Depois a gente está familiarizado um com o outro, eu mais envolvido já nesse universo da pessoa com deficiência, entendendo as trocas, as relações. A gente falou, ok, vamos tentar capacitar o universo agora. É falar desses outros elementos teatrais com aqueles que ainda não tinham a propriedade dos termos, dos acessórios cênicos. Então, em grãos, a gente pode falar de figurino, de cenografia, de sonoplastia, já pensadas para o espetáculo propriamente dito. Estamos em Marina numa cena acrobática, início de uma cena acrobática. Aqui várias outras pessoas, a gente tem todo o cenário já apresentado. No teto ele tem algumas garrafas, a iluminação vinha de dentro dessas garrafas. Trabalhando com texto em cena, eu falei, a Kelly é afro, né? Kelly fala, E ao lado da Kelly tem a Clara, que é uma baterista aqui da cidade, que está na frente de uma máquina de escrever. E ela vai brincar de tocar bateria na máquina de escrever a partir do que a Kelly fala. Tec, tec, tec. E a gente vai criar uma música brincando ali com isso, uma cena. Até chegar então em 2015, quando a gente cria Similitudo. Similitudo é pra gente o nosso espetáculo mais maduro. É um espetáculo que já está há 9 anos em cartaz, ininterrupto. Né? Ano que vem a gente completa 10 anos com esse espetáculo. Diferente dos demais, a nossa principal mudança aqui é falar de dramaturgia. É a primeira vez que a gente fala de dramaturgia da cena. As cenas agora fazem um sentido lógico, cênico, não necessariamente lógico, né? Mas estruturado para o objetivo da cena, para o objetivo do espetáculo. Similitude significa aquilo que é similar a tudo, no seu método mais enfadonho e repetitivo. É a repetição, é o trabalho, é a ausência da imobilidade, é a exaustão. Então a gente vai falar dessa repetição o tempo inteiro dentro do espetáculo. É o que a gente se propôs. As fotos de divulgação dele são um setor comercial aqui em Brasília, é um setor muito ligado ao trabalho. Né, esse fazer rotineiro, enfadonho, chato, maçante. Então a gente escolheu ali como locus das nossas fotos. Esse espetáculo a gente pôde viajar em 2017 para Bariloche, na Argentina, para participar do Festival Internacional de Arte com Pessoas com Deficiência, né, Arte Espiritual. Mais algumas fotos do setor comercial, já com todo o grupo, né? As nossas roupas fazem uma alusão também ao trabalho, essa mecanicidade da ordem. Rogers e Liza, frente de uma Kombi, né, desses escombros, dessa sujeira do espaço, que nos compunha poeticamente para a cena. Essa foto, por exemplo, é muito bacana, a gente tem mantido ela. Há 2 anos atrás, a gente foi contratado por uma empresa de livros didáticos, pedagógicos, né, não vou falar o nome para não errar, uma empresa de livros didáticos escolares. E hoje essa foto está dentro do livro escolar do 6º ano, que está no estudo da arte. Então, a nível nacional, as escolas que adotaram esse livro tem uma página específica ali para falar qual é o corpo que dança, o que é dança. E trazem o pés ali como exemplo desse trabalho, então para a gente é muito simbólico carregar ela dentro do material. Aí já é uma cena de espetáculo. A cena do tecido que eu comentei, o tecido que passou de 1 metro para 6 metros de comprimento com o Samuel. A gente passeou por Ludo, assim como o cartaz é branco ali, a gente não tem muita informação, porque a gente também não sabe muito do que vai acontecer. A gente convida uma banda que a gente pouco conheça e que a banda não conheça a gente, para ter 2 ensaios. Um ensaio de 1 hora numa terça, na quinta-feira outro ensaio de 2 horas e na sexta é o espetáculo. Então a gente cria deixa eu saber quem é quem, a gente cria uma ordem, como começa, como termina, e o resto vai acontecer ali na hora, ao vivo, com as pessoas, com a plateia. A gente não sabe se a gente está dançando para eles tocarem, ou se eles estão tocando para a gente dançar. A gente vai nessa brincadeira junto ali. E ele nasce no momento, em 2016, quando a gente estava muito bem ali com a mídia da cidade, muita entrevista na televisão, rádio, jornal, revista, e
todo mundo perguntava, o que é mais difícil, Rafael, quando você trabalha com alguém com deficiência? E eu sempre tinha respostas muito elaboradas, muito formuladas. Até um dia eu falei, poxa, o mais difícil é tentar. Só é difícil porque pouca gente tenta. Se mais pessoas tentassem, a gente ia ver que é tão fácil, tão difícil, quanto qualquer outro processo. Então a gente vai com isso para a cena e no meio do espetáculo, eu levanto e puxo você da plateia para dançar. Você vai dançar com alguém sem deficiência. De repente eu levanto e puxo outra pessoa para dançar com uma cadeira de rodas vazia. A dupla acaba, de repente eu levanto, tiro do ódio e vai dançar com alguém na cadeira de rodas. E a gente vai se experimentando. Como é isso? Quem quer saber como é que é, vem fazer. Então a gente vai botando a plateia para fazer junto com a gente. E ali nasceu esse espetáculo. É um espetáculo mais acadêmico, né? Então ele foi apresentado no Instituto Federal de Brasília, na Faculdade Dulcina de Moraes e na Universidade de Brasília. Mais recente também do Sem Cena, no Espaço de Formação Social de Juventude na Ceilândia. Eles apresentaram aqui. Exatamente, o grupo do DIL. Exatamente. Até chegar no nosso último espetáculo, eu juro que acaba aqui, gente. Que é o espetáculo Amplexus. Amplexus é o nosso espetáculo que vai falar de sentimento, de sensação. A gente já apropriando sempre daquele crescimento. A gente entendeu o universo da pessoa com deficiência, entendeu o universo do teatro, dramaturgia, música, até aqui a gente poder falar de sensação, de sentimento. Essa região do nosso corpo é o nosso plexo. É esse ossinho aqui, é o nosso plexo. Essa região que liga tórax, pescoço, ombro, é o plexo. Amplexo é tudo que cabe dentro dele. É um abraço. O nome mais técnico para esse movimento aqui seria esse amplexus. Então a gente foi brincar com o nome técnico para falar de algo que é tão singelo, que é tão sublime, que é toque, que é distância. Então ele chama amplexus, qual a distância de um abraço? O espetáculo então vai falar de querer, de buscar, de se afastar, de rejeição, de interesses. Ele estreou em 2019 e ia ser o nosso espetáculo de trabalho para 2020. Mas em 2020 a gente foi acometido pela pandemia e tudo que o espetáculo falava de qual a distância de um abraço se torna mais do que real naquele ano. E as distâncias são intermináveis. Então isso vai dar vazão para as nossas criações da pandemia no espaço virtual ou mesmo não virtual, né? A gente chegou apresentando a pandemia dentro do MID, a Mostra Internacional de Dança, em formato drive-in, lá no CCBB. Então a plateia ia de carro e a gente apresentava no palco da área externa. Então foi Rogers e Thaís que apresentaram, todos aparamentados com roupas especiais, máscara, óculos cirúrgicos, para poder fazer a cena. Aqui algumas fotos do espetáculo. Para a gente, o grande desafio da peça foi transformar ela em teatro de arena. Era um espetáculo frontal, né, palco italiano convencional. E um dia a gente foi assistir um espetáculo dentro do Festival Céu, cena universitária. Nossa, eu sou dono do espetáculo do festival e esqueci. É o Festival Nacional de Teatro Universitário de Brasília, Céu. E aí a gente estava assistindo um espetáculo do Denis Camargo ali dentro do festival. E a Érica, que é produtora do grupo, né, minha companheira, estava ali e falou: Rafa, por que vocês não trabalham no pé e no espetáculo em arena? Em arena, para quem não está habituado, tem plateia dos 4 lados. Então já sei que eu vou botar tudo. Você mudou o espetáculo faltando. Duas semanas. Agora eu descobri, tá vendo? Os trabalhos servem pra isso. Descobri, viu, Érica? Com tudo pronto, a gente falou: vamos mudar. E muda tudo, né? Porque agora a gente está sempre de costa para alguém, sempre de frente para alguém. Vamos brincar com isso. E com 4 ensaios da apresentação, né, 2 semanas antes, a gente mudou tudo. A gente foi para esse formato. Aqui algumas fotinhas de pandemia. A gente passou também, ser um grupo que ensaiava pelas janelinhas. A cena que eu falei que a gente foi levar para a pandemia. Então ali já paramentados, com máscara, com óculos. Essa foto ganhou o prêmio do GDF, né, de melhor foto de fotografia inclusiva de 2023. Não, 22. 2022? Concurso 2022 de fotografia inclusiva. A gente volta da pandemia fazendo vários espetáculos nossos, vários processos. E para um deles, um processo de intercâmbio, a gente convida a companhia Andaime, que
trabalha com performances no meio urbano da cidade. E aí eles foram fazer com a gente o espetáculo Dia de Sol, que é um espetáculo, uma performance onde monta uma grande piscina no meio da rua, ali era no meio da W3, para a gente poder passar o dia tomando banho de piscina. No meio da W3, tomando banho de sol, todo mundo ali, cadeiras armadas, aquela farofada, frango assado, no meio da rua. Parava quem quiser, aí na foto tem plateia, tem gente que resolveu, posso entrar? E entrou junto com a gente. Inclusive foi na chuva, não foi na dia. Ah, isso não, porque choveu nesse dia. Eu fui, eu. Quem foi? Eu. Tu tava lá? Não. Tu tava na foto, não? Não. Gabriel. Deixa passar no celular. Você tava lá? Que legal. Tá vendo? Tem plateia. E é isso, gente, um pouquinho do bate-papo que a gente ia trazer. Né? Essa é parte do nosso grupo. Já está meio desatualizada, estou vendo aqui essa foto, tem umas trocas já ali. Mas é parte da nossa equipe, é parte do que a gente faz. Nossos contatos aí, Rogério? Quem quiser saber mais, @Projeto PES lá no Instagram, tem todos os nossos trabalhos, todo o nosso processo. Quem quiser saber mais, dá uma tocadinha lá no nosso Instagram e vai seguir a gente, por favor, tá? Seguindo agora. Por favor, Tirar foto, marca a gente lá que a gente reposta. Vocês têm data para próximos espetáculos? Não. A gente acabou de terminar a última temporada. Foi há um mês atrás? Um mês atrás a gente terminou a remontagem do Amplexus, que ficou parado desde 2019 por causa da pandemia. A gente voltou fazendo outras coisas e agora é a hora de fazer. A gente acabou de estrear ele ontem, a gente voltou das nossas férias. A gente acabou de voltar, a gente deu um tempinho, um mês quase de férias. Então vamos voltar. Então o que a gente está fazendo agora é uma série de lançamentos do nosso livro. A gente acabou de publicar um livro de 13 anos do grupo, desse processo, toda essa história que eu falei está ali documentada, registrada. Então a gente está preparando alguns lançamentos em escolas, em teatros, em outros eventos. A gente fez o lançamento agora do Beirute, né? Então a gente brincou. Uma galeria na 508, foi para o bar do Beirute, uma escola, acho que daqui umas 2 semanas. A gente foi para Minas no mês passado também para poder fazer o lançamento. Vamos para Aracaju, agora em novembro. Teatro dos Ventos. Teatro dos Ventos aqui, Teatro dos Ventos. Já fica o convite, Rafa. Traz pra cá. A gente faz. também, cara. Traz pra cá. Podemos, Jorge? Sim, por favor. Aponta para a câmera para deixar registrado. Sou eu aqui. Tá gravado, hein? Tá gravado, por favor, vai ser um prazer. E é um prazer nosso fazer parte dessa programação. Para mim, acho que o Teatro dos Ventos é um grande ganho para Águas Claras, vem trazendo uma formação ampla em canto, em dança, em teatro, circo. Eu sou um fã disso aqui, do processo como um todo, ainda que não seja uma plateia tão presente, eu devia ser mais. Mas eu fico muito feliz e honrado em fazer parte daqui, dessa programação de atividades gratuitas, que tem muita coisa pela frente. Sim, sim. Obrigado. Fica o convite para vocês que estão aqui também, daqui a pouquinho. A gente tem 3 palestras hoje, quase uma emendada na outra, né? Daqui a pouquinho o Gaê faz uma palestra dele também, falando sobre os conceitos que ele criou a partir de uns estudos que ele fez. Né? 5h30, eu tenho que beber uma água e fiquem à vontade para poder participar da plateia. Se puderem, tá bom? Rafa, obrigado demais pela presença. Roger, obrigado pela presença também. De verdade, amadureçam a ideia de trazer espetáculos para cá, de trazer projetos para cá, lançamentos do livro. O convite é real, é concreto, tá bom? Estamos aguardando aí. Quando abriu a programação aqui do festival, a gente pensou em espetáculos, mas pelas características do nosso grupo, é muita gente, são 20. Eu já conheci o espaço, não cabe a gente ainda. No formato de peça a gente tinha que adaptar, mas tá tudo certo, logo a gente adapta e vem sim. Tá certíssimo, tá ótimo, vai ser um prazer receber vocês. Obrigado, viu, Rafa? Obrigado, gente. Obrigadão. Passa o choque no chão. Muito obrigado porque você jogou. É, né? Comecei a ligar pro carro.